Esses dias eu recebi um comentário num post que eu fiz na minha página de uma mãe atípica como eu, e ela falou e ela escreveu: "Não é fácil ser uma mãe atípica. Às vezes eu não consigo nem expressar os meus sentimentos." Por quê, né? Porque é um turbilhão de coisas acontecendo, é muita coisa querendo. A gente quer controlar muita coisa, a gente quer resolver muita coisa e a maioria das coisas a gente não está ao nosso alcance resolver, né? De fazer. E aí a gente acaba ficando frustrada, se sente culpada, né? É muito comum você ver mãe falando: "Ah, eu me senti culpada porque aconteceu XYZ com meu filho." É muito comum você ver mães principalmente de autistas, achando que será que eu fiz algo de errado por ter causado o autismo no meu filho, por ter meu filho ter essa deficiência? Isso é muito comum, né, porque assim, a gente acaba trazendo tudo pra gente. E às vezes esse turbilhão de coisas que acontecem na maternidade atípica faz com que a gente não entenda, a gente não é tantos sentimentos aqui dentro, bons e ruins, que a gente não sabe como expressar, a gente não sabe como lidar com esse monte de sentimentos, né? Não consegue se expressar esse sentimento, eu não sei como lidar com eles, né? É como se às vezes eu querer fazer algo de melhor para o meu filho, será que eu estou querendo rejeitar o meu filho? Né? Então são muitas coisas que fazem com que a gente fique com essa frase. E eu, ao ler essa resposta dela, eu, eu me tocou muito, porque isso é muito comum. E então esse vídeo é para te falar, para você que também tá cheio de turbilhão aí, que não sabe como se expressar. Muitas vezes essa dificuldade em se expressar é porque você não tem muita consciência do porquê de tudo. E tá tudo bem isso. A gente não tem que controlar tudo a todo tempo, a gente não tem que saber o porquê de tudo, né? A gente precisa, nesse aspecto, é muito importante, né? Quando a mãe começa a se conhecer mais, ela começa a entender muita coisa. E ela começa a entender os sentimentos delas, ela começa a entender o turbilhão de emoções que às vezes ela está vivendo naquela maternidade e que muitas vezes ela não tem compreensão. E só com autoconhecimento, quando esse autoconhecimento é o me conhecer de verdade. Quem que é a Devani? Por que a Devani é assim ou assado? Sabe? Pra gente saber quem a gente precisa se aprofundar um pouquinho. Por que eu sou estressada? Mas por que eu sou estressada com isso? Ah, eu sou uma mãe que eu não tenho paciência e que eu me estresso com isso. Ah, eu não gosto desse comportamento no meu filho e eu me sinto culpada por não gostar. Então, todas essas coisas, por que que isso me incomoda? Provavelmente isso não é nada com você. Isso é uma cobrança da sociedade. Isso é um olhar de alguém que já olhou e às vezes te criticou. Ou às vezes coisas que a gente escuta na sociedade, crenças coletivas, que a gente trouxe aquilo pra gente, acreditou naquilo e a gente incorporou como aquilo uma verdade, mas que aquilo não tem fundamento nenhum. E eu só vou entender se aquilo é uma verdade, se aquilo realmente faz sentido de verdade, quando eu começar a me entender, começar a pegar esses sentimentos que tem dentro de mim que eu não sei lidar e começar a olhar para cada um separado e entender. Eu tenho esse monte de sentimento, todo esse turbilhão de coisa aqui. Deixa eu olhar para esse hoje. Para o medo, como eu falei no outro vídeo. Por que eu tenho tanto medo? Por que eu tenho tanto assim? Começar a olhar para cada um e trabalhar cada um deles. Começar a entender cada um deles. Muitas coisas, gente, vocês podem ter certeza que a grande maioria desses medos, desses sentimentos, dessas preocupações, dessas culpas, não são nossas. Não são nossas. Porque alguém falou algo que você se sentiu culpado, porque você não é igual. Comparação com outras mães, porque a mãe X fez um monte de coisa e eu não consigo fazer. Só que cada uma é uma. Cada uma pessoa é do seu jeito. Eu não vou fazer o mesmo que você. E você não vai fazer o mesmo que eu.
né? Porque cada um tem um pensamento, porque penso diferente, porque eu tenho as minhas crenças, você tem as suas. Pode ser que uma ou outra crença nossa sejam parecidas. E pode ser que alguma crença que você acredite para mim não faz sentido. Ou pode ser que quando você falar de algo que você acredita, possa fazer sentido para mim. Eu tô aqui justamente para trazer para você que talvez um monte de coisa que você acredita não tem nada a ver e você pode limpar isso da sua vida. Você não precisa carregar isso. Sentimentos de culpa, de preocupação, de não ser boa bastante, de poder, deveria fazer mais e não consigo. Às vezes, por não ter condições de dar as melhores terapias para o seu filho, você se sente culpada. Mas você tem culpa. A gente vive num país onde a gente não tem suporte de um monte de coisa. Você não pode se culpar por muita coisa. Então a gente precisa começar a olhar para esses sentimentos, essas emoções separados e tentar entender elas. Quando a gente olha para as questões e a entende, né, tenta entender elas, a gente passa a olhar diferente para elas. Muitas vezes, isso aí eu aprendi lá na minha infância, quando minha mãe me criou. Então, essa é uma crença dela, não é uma crença minha. Não é uma coisa minha. Meu avô que falava isso, eu escutei, meu pai, e a gente traz isso para a nossa realidade hoje. Só que isso é algo que aconteceu há 20, 30, 40 anos atrás, que não faz o menor sentido ser a mesma coisa. Porque o mundo evoluiu, muita coisa mudou, não pode ser a mesma coisa. Então a gente precisa olhar para essas coisas para tentar entender. Deixar isso lá acumulado sem olhar, ele só vai fazer mal, porque você fica remoendo isso toda hora. Toda hora esse sentimento vem e se aflora e você fica remoendo isso, e isso vai fazendo mal. Sentimento guardado, ele causa doença, ele causa desequilíbrio. A gente precisa olhar para esses sentimentos, essas emoções mal resolvidas e resolver elas. E é possível. Não guarde essas coisas, não deixa ela no cantinho lá. É possível a gente resolver isso. A gente não pode viver com esse turbilhão de questões emocionais, de sentimentos, e achar que viemos aqui para passar por isso, para sofrer. Não, a gente veio para aprender alguma coisa, para evoluir com isso. E eu só vou evoluir, eu só vou aprender quando eu olho para esse sentimento que me incomoda, entendo ele, resolvo, se eu quiser, ou se eu não quiser resolver, pelo menos eu entendi ele e deixo ele lá num canto. Mas eu preciso entender ele, porque aí eu vou passar para uma nova fase, né? Porque eu evoluí. Eu já entendo esse problema aqui, então beleza. Você acontece por causa disso, 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 esse problema não é meu, você vai limpando e vai tirando toda essa carga emocional, esses sentimentos aí que fica empatando a sua vida de ir. Entendeu? Então a gente precisa olhar, porque não é fácil ser uma mãe atípica, como eu já falei muitas vezes. É tudo muito mais intenso. Então a gente precisa pegar toda essa intensidade e clareando ela, colocando ela ali, anotando, olhando. Isso é o autoconhecimento. Conhecer cada partezinha sua e entender e resolver. Não é fácil, não é rápido, é possível. E você pode ter certeza que quando você começar a fazer isso, você vai entender muita coisa. E a vida vai ficar muito mais fácil de você lidar no dia a dia. Para você e para o seu filho. Porque você não vai se cobrar tanto. Você vai olhar para ele e vai falar: caramba, esse serzinho veio realmente me ensinar muita coisa. Eu devo agradecer muito ele. Né? Devo agradecer demais ele e eu vou ajudar ele cada vez mais, me curando, cuidando de mim. Automaticamente eu estou cuidando dele. Porque eu vou estar uma mãe menos machucada. Então eu vou criar um filho melhor. Quando eu estou ferida, eu estou machucada, eu acabo passando essa minha ferida para o outro. Provavelmente a sua mãe estava ferida e passou muita coisa para você. Seu pai estava ferido lá, com algumas questões dele para resolver e passou isso para você. E agora você trouxe isso para você. Só que agora você pode resolver isso
Vê o que é seu, o que não é, e você não precisa passar pro seu filho. Você pode resolver isso, porque aí vai ficar tudo mais leve a partir daí, ok? Espero ter ajudado a menina que me falou, que conversou comigo, né, que postou sobre isso. Espero que ela entenda e se aprofunde no autoconhecimento, se conheça mais como mulher, como mãe. A gente não é só uma mãe, a gente é mulher, Ana, a gente tem outras questões que é importante, não só mãe. A gente é filha, a gente é esposa ou namorada, a gente é profissional ou não. A gente tem outros papéis que a gente precisa olhar também. A gente nunca é uma coisa só independente. Então a gente precisa olhar para todas essas áreas e precisa entender que está tudo aqui dentro, tudo junto. E você começar a olhar para uma partezinha, aquela que mais te incomoda, automaticamente as outras áreas vão fluir melhor. Pode ter certeza. É isso, espero ter ajudado. Quiser perguntar alguma coisa, manda lá nos stories, tem sempre uma caixinha lá de dúvidas, ou coloca aqui embaixo se esse vídeo te ajudou, se você quer mais alguma coisa, ou me manda um direct que a gente vai se falando. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo.